Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos e amigas, companheiros de viagem, estou de volta. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um fantástico momento de reflexão bíblica, de aprendizado. Nós temos aprendido bastante juntos, né? Como é que está o seu coraçãozinho hoje? Tá em paz? Tranquilo? Ou angustiado? Aflito? Coloca tudo nas mãos do Senhor. Espera com paciência que Ele vai trazer a solução, tá bom? Então, leia o capítulo 23, depois vem pra cá, convida mais gente, vamos juntos aprender mais um pouquinho aqui hoje. Vamos ficar uns 4 episódios nesse capítulo 23. Hoje episódio número 233, deixa eu ver se é isso, 232. E essa é a terceira temporada onde nós estamos vendo o livro de Êxodo, capítulo por capítulo. Eu conto com a sua paciência e com a sua audiência, tá? Pra gente ficar juntinho aí. Então vamos lá. Fazendo justiça e misericórdia amorosa. Esse é um dos temas desse capítulo. Então veja que em cumprimento de sua grande exigência de amor ao próximo, a lei ali que Moisés direcionou ao povo, ela proibia em seguida o levantamento de um relatório falso, de uma prestação de falso testemunho em um tribunal de justiça, daquela forma que era ali deles, né? Diante de juízes, diante dos anciãos, e a obtenção de um julgamento. Reconhecendo, porém, que do coração é que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias também. Foi isso que nós aprendemos nos evangelhos. A lei, além de proibir os atos exteriores, ela se esforça para advertir contra os motivos e influências que nos levam a cometer esses atos. E essa seção, ela segue naturalmente o catálogo ali, digamos assim, de direitos dos capítulos anteriores, tratando de casos de litígios decorrentes desses direitos. Vamos lá, a gente vai ver pouco a pouco aqui. Os pecados proibidos eram o levantamento de um relatório falso, também uma espécie de falso testemunho, embora de caráter menos formal do que prestar falso testemunho diante de um tribunal de justiça. As formas que podem assumir são inúmeras. Quais são os 3 principais aí nesse caso de falso testemunho? Primeiro, a invenção deliberada e uma circulação de falsidades por meio disso, uma insinuação ou uma sugestão maliciosa, uma distorção enganosa de fatos reais, terceiro caso. Aos olhos de Deus, a calúnia é uma das piores, ela indica grande malevolência. É gravemente injusto e prejudicial para a pessoa traída. Veja que uma calúnia nunca será totalmente eliminada. Há sempre algumas pessoas que falam mal, dispostas a acreditar e dispostas a repetir, colocando uma marca naquele que é lesado, que pode permanecer nele por toda a sua vida. Veja que é uma forma de vício, que deve incorrer na reprovação enfática da sociedade. E sempre que possível, deve ser punida com pesadas penalidades legais. Um falso testemunho, ele até onde sabemos, nunca encontrou um defensor, é muito difícil encontrar defesa. Todas as épocas, todas as sociedades se uniram para condená-lo como uma ofensa que merece punição severa. No entanto, muitas calúnias de circulação ali privada, elas podem causar mais danos do que uma falsidade proferida no banco das testemunhas. Deus julga esses assuntos, meus queridos, Ele não deixa impune. Não por sua maldade ou sua torpeza, mas é legal, mas por sua torpeza e maldade moral.
O juiz também que dá decisões desonestas, ele trai a causa da justiça. Ele deturpa as coisas, ele inflige danos irremediáveis àqueles que são inocentes. Ele abre uma comporta para a iniquidade. Poucos homens, portanto, são mais culpados do que ele. Veja que Deus não o poupará no dia do seu julgamento. Mesmo na vida privada, porém, nós precisamos tomar cuidado para não julgar precipitadamente, julgar com parcialidade, com preconceito e julgar de modo a prejudicar os indivíduos, de julgar de modo a prejudicar a verdade e retardar o progresso e o aperfeiçoamento. Isso também é um julgamento tortuoso. Quais os motivos que levam a esses pecados? Vamos lá, aprofundando bem aqui, hein? A influência de uma multidão, há uma infecciosidade no exemplo de uma multidão, a qual apenas uma espinha dorsal firme de princípios e alguma independência de espírito nos permitirá resistir. A tendência é seguir a multidão, mesmo quando é para fazer o mal. Para tais influências, certamente cairemos presos, se formos governados pelo temor do homem mais do que pelo temor de Deus, ou se buscarmos o louvor do homem mais do que a honra que vem de Deus. Como contrapontos à influência da multidão, nós fazemos bem em lembrar que vox populi nem sempre é vox dei, né? A voz do povo nem sempre é a voz de Deus, como diz o dito popular. A moda do barro nunca pode tornar certo o que a lei de Deus declara ser errado. A voz da multidão é uma coisa hoje e outra coisa amanhã, enquanto a verdade e o dever permanecem sempre a mesma coisa. Que o que quer que os outros pensem nunca pode ser lícito para nós agir contra nossas próprias convicções. Que se a multidão está inclinada a fazer o mal, é nosso dever não ir com eles, mas ser testemunhas pela verdade em oposição ao seu curso. Que grande culpa se atribui a nós se erramos simplesmente em deferência ao sentimento popular. Finalmente, alguém que nos julga, e este alguém é Deus. Ele certamente nos chamará a prestar contas por toda e tal infidelidade. Então veja que medida igual devem ser dadas a todas as pessoas. O julgamento deve ser dado com imparcialidade entre irmão e irmão, rico e pobre, cidadão, estrangeiro, aplicando os mesmos princípios a cada caso e tendo em vista os méritos essenciais como a única coisa a ser considerada. A inimizade para com o outro ou a consideração da inimizade de outro para conosco não deve nos influenciar no julgamento em sua causa ou em qualquer outro assunto em que seus direitos sejam afetados. Esta parece ser a conexão entre os versos 4 e 5, com o que precede e segue, mas o dever é ensinado de uma forma um tanto indireta aqui, estabelecendo o princípio de que a inimizade não deve nos influenciar de forma alguma em qualquer de nossas relações com nossos vizinhos. Se o boi ou jumento de um inimigo fosse visto se extraviando, o israelita não deveria se esconder e deixá-lo ir, mas certamente tomá-lo de volta. Ou se o seu inimigo caísse ao peso de um fardo, ele não deveria ceder à tentação de deixar de ajudar, mas certamente deveria ajudá-lo e levantá-lo. Ele não deveria se deixar influenciar de forma alguma pela inimizade ao depor perante os juízes, ou ao pronunciar julgamento sobre uma causa que lhe foi apresentada. Isso tudo nós vemos aqui nesse capítulo. A cobiça, no versículo 8. Isso proíbe o suborno. É impossível para um juiz aceitar um suborno, seja dado direto ou indiretamente. Ainda assim, manter sua integridade. Impossível. Apesar de si mesmo, o presente cegará seus olhos e perverterá suas palavras. E pela mesma razão, um homem nunca pode ser um juiz imparcial em sua própria causa. Então é isso, meus queridos. Veja que nós devemos buscar as coisas que fazem justiça. Esse princípio da lei não muda. Veja o capítulo 23, o versículo 1 até o 9.
As ilustrações apresentadas nesses 9 versículos aqui nos mostram as várias maneiras pelas quais os homens podem ser tentados à injustiça num processo judicial. Aqueles que se julgam injustiçados, eles tendem a apelar a seus semelhantes para que resolvam a questão até onde a capacidade humana possa resolvê-la. Então veja comigo que daí estão as posições indicadas nessa passagem. Nós vemos queixosos, réus, testemunhas, juízes, partidários e simpatizantes. E o grande objetivo proposto a todos eles é a obtenção de conclusões justas. Os homens não sentem nada mais amargamente do que um tratamento injusto. E, no entanto, apenas o tratamento é uma das coisas mais difíceis de se obter. Mesmo aquele que foi injustamente tratado não pode ser induzido a tratar os outros com justiça. Assim, são apresentadas ao israelita individual aqui ilustrações de todas as maneiras pelas quais é possível para ele ajudar ou impedir a justiça. É muito fácil, meus queridos, enviar para o exterior uma história vazia que pode terminar na ruína de um homem inocente. Nós podemos ser afligidos por um espírito de partidarismo que, mesmo que não leve a uma mentira descarada, pode levar a exageros, distorções, tão valiosas para a realização de propósitos maliciosos. A mentira que não fabricar deliberadamente uma mentira será, no entanto, bem disposta a acreditar nele quando fabricado por outro, e então pronunciá-lo como se fosse uma verdade. Depois do versículo 10 ao 20, nós vemos aqui abordagens sobre as festas, sobre o sábado, o ano sabático, versículo 10 e 11. O ano sabático era um período de descanso para a terra. Até a natureza exige suas estações de descanso, e só assim ela dará ao homem o melhor de seus frutos. O descanso do 7º ano era um benefício agrícola, e Moisés ordenou que toda a lei fosse lida neste ano na festa dos tabernáculos. Deuteronômio 31, 10 e 14, você pode ver isso lá. Pode ter sido projetado para ensinar que o ano como um todo deveria ser dedicado à meditação da lei e ao envolvimento em serviços de devoção. Uma provisão misericordiosa para aqueles que também viviam na pobreza. Prendeu o egoísmo natural do homem e ensinou a beneficência e a consideração pelos mais necessitados. Mostrou que se o homem não se importava com os pobres, Deus se importava. Foi um teste de obediência. Testaria conclusivamente se as pessoas estavam dispostas a obedecer a Deus ou se seriam governadas apenas por suas próprias vontades. E, na verdade, o decreto não foi cumprido. Provou ser uma coisa muito alta e divina para disposições cobiçosas e egoístas. A negligência começou muito cedo e durou até o período do cativeiro babilônico, segundo a Crônicas 36, 21. Era também um lembrete periódico de que a terra e tudo que nela crescia pertencia a Deus. Se os israelitas tivessem observado a ordenança, a abundância recorrente do 6º ano, semelhantemente ao suprimento duplo de maná no 6º dia no deserto, lembra? Teria sido uma testemunha visível para eles da presença sobrenatural de Jeová no meio deles. E as festas, os festivais declarados eram 3, versículo 14 ao 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também nos próximos episódios. O objetivo de sua nomeação era comemorar as misericórdias, manter viva a memória dos eventos nacionais, promover um senso de unidade no povo, acelerar a vida religiosa e fornecer oportunidades de um culto público. Eles forneciam um meio de fortalecer o vínculo entre o povo e Jeová, promoviam relações fraternas, infundiram calor e alegria no serviço religioso e estavam ligados a um ritual que ensinava aos adoradores lições solenes e impressionantes. As festas eram a Páscoa, chamada aqui também de Festa dos Pães Ázimos, no versículo 15 ao 18. Essa festa ela comemorava o grande dia da libertação nacional, né? Ali em Êxodo 12.
O uso da palavra pão ázimo era um chamado à pureza espiritual. Veja quando Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 5,8, ele faz uso dessa figura. O sangue foi oferecido, no versículo 18, como uma expiação sempre renovada pelo pecado. E a gordura do sacrifício ali também simbolizava a consagração do melhor. Depois vem a festa do Pentecostes, chamada de festa da colheita também, as primícias do teu trabalho, versículo 16. A principal referência ela era agrícola, era um reconhecimento de Deus no dom da colheita, suplicava a sua bênção sobre os trabalhos do campo e consagrando-lhe as primícias, versículo 19, do que ele havia dado. 2 pães, como em Levítico 23:17 faz uma referência a isso aqui também. E na dedicação dos pães também, era ofertado pães, como na apresentação semanal dos pães, na proposição no tabernáculo, Êxodo 25:30 você vê referência a isso, simbolizando a dedicação a Deus da vida, que o pão nutria e alimentava, e era apropriadamente, portanto, esse dia escolhido para Deus, para a apresentação das primícias de sua igreja. Veja lá Atos 2 também. A outra festa, para a gente finalizar aqui de forma bem resumida, era a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Era a festa da colheita completa, quando o milho, o vinho e o azeite tinham sido recolhidos. E durante os 7 dias da festa, o povo morava em barracas, em comemoração de suas peregrinações no deserto, para eles se lembrarem. A habitação em barracas era um símbolo também de sua atual condição de peregrino na terra, como estrangeiros e peregrinos, Salmo 39:12. Então o preceito no versículo 19 parece relacionado a essa festa também, quando dizia: não cozerás o cabrito no leite de sua mãe, se referindo a alguma superstição ali na colheita. Então tudo isso a gente vai continuar vendo nos próximos episódios, beleza? De uma forma um pouquinho mais detalhada. Eu te encontro lá. Até breve. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.